Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Estou diretamente aqui de Porto Alegre, mas as notícias não param. Vou falar de notícias. Tem vídeo aqui pré-jogo, mais tarde tem transmissão diretamente do Beira-Rio, estaremos lá ao vivo. Mas aqui nesse vídeo a gente fala sobre notícias. Então deixa o seu like aí embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral pra gente. E vamos embora, cara. A gente começa falando aqui da principal notícia que saiu agora. O jornalista que cobre o futebol dos Estados Unidos, né, escreve para o Give Me Sports, Soccer Rise HQ, para CBS Sports Golazo, que é o Tom Boger, ou Tom Boger, acho que é assim mais ou menos que se fala o nome dele, jornalista bem conhecido no mercado americano, publicou que o Fluminense fez uma proposta por Santiago Moreno, atacante colombiano que hoje pertence ao Portland Eita, quase que deu uma travada agora. Portland Timbers. O Fluminense fez uma proposta de 4 milhões de dólares e foi recusada pela equipe americana. Tem uma questão ali ainda que é o fato do Portland ter que passar 20% do valor para o América de Cali, que é o clube de origem, foi o que deu uma travada, ou seja, a proposta pro Portland era de 3 milhões e 200 mil dólares. O Fluminense tentou fazer essa compra por 4 milhões, foi recusada a proposta, o Fluminense planeja enviar outra proposta, essa informação foi passada também pelo Vitor Lessa, do Jornada Catel 1902, tá? Essa oferta de 4 milhões de dólares foi recusada, só que o Fluminense pretende fazer essa outra proposta, aumentando um pouco o valor, talvez mudando ali uma condição ou outra, etc. E a ideia, a expectativa internamente no Fluminense é que essa negociação vai para frente. Que há uma expectativa boa, há uma expectativa de que vai rolar a contratação do atacante colombiano, vou falar dele já já. Um detalhe é que o Portland recusou também outras ofertas até de valores maiores. 2 clubes da MLS tentaram agora, nesse verão, no inverno, até diz aqui nesse inverno, né? Deve ter sido no início do ano, né? Porque eles lá estão no verão agora. 2 clubes fizeram proposta por 5 milhões de dólares, tá? Só que o Portland não aceitou. O problema é que o contrato do Santiago Moreno com o Portland só vai até a ideia, né? E era um contrato que era mais curto. É até uma situação complicada, porque ele diz assim, o Portland e o Santiago Moreno concordaram, a princípio, no início desse ano, né, mais no início desse ano, com um novo contrato que começa em 2026, porque o contrato dele acaba em 2026, então não dá para saber exatamente até quando vai esse contrato, mas é fato que o jogador, né, vai preferir, né, tem a preferência ali no geral, por jogar no futebol brasileiro do que na MLS, um jogador que quer ter projeção. Isso não é informação, né, isso é uma análise da história. O Fluminense, obviamente, vai apostar, né, nesse convencimento, mas a MLS, cara, é um futebol diferente. É um futebol diferente pro lado bom e pro lado ruim. Pro lado bom na hora de repente, convencer um jogador, etc. Pro lado ruim também, né? Um futebol mais organizado, uma qualidade de vida que normalmente um jogador colombiano vai preferir em relação a morar nos Estados Unidos, ao invés de morar no Brasil, mas é um futebol diferente. No caso do Santiago Moreno, me parece uma boa contratação. Me assusta sempre esses valores. Esses valores sempre me assustam. 4 milhões uma proposta recusada, digamos que vá a 5 milhões de dólares. O Fluminense está contratando um bom atacante. Eu não conheço tanto dele agora na MLS, confesso, mas lembro dele jogando lá atrás, quando jogou na América de Cali. E era um atacante que tinha... Como é que eu vou dizer isso? Ele jogou, inclusive, jogou com o João Arias na época que ele estava na América de Cali. Era um atacante que conseguia ter números, mesmo não sendo um dos principais jogadores. Os números dele estão aqui, inclusive. Tipo, o primeiro ano efetivo dele de profissional, ele tem 7 participações em gol. O segundo, ele tem 10. São 10 gols ao todo e 7 assistências. E aí, tanto que ele vai para o Portland, depois de um período de adaptação, ele é um atacante que faz regularmente 7 gols no ano. Não é aquele artilheirão. Mas mesmo no ano passado, que foi, acho que de maior destaque dele, meteu 7 gols, deu assistência. Então, a gente está falando de um atacante
que tem números, não são espetaculares, mas tem números bons. Tem números, por exemplo, até de certa maneira melhores que o Inês trouxe. Pensando no geral também, números do dia a dia, né? Desarme, cruzamento e tal, passe decisivo. Só que assim, a gente está falando de um jogador que está há 5 anos na MLS. E aí, com todo respeito, né? Vamos lá, né? Com todo respeito, dá pra gente falar assim. O cenário hoje do Fluminense, ele requer uma atenção sobre os investimentos que vão ser feitos. O jogador parece interessante. O jogador parece valer a aposta do Fluminense. Mas me preocupa muito que o Fluminense vá ao mercado, mais uma vez, agora gastando 4, 5 milhões de dólares, para contratar um jogador que vem de uma liga emergente. Quando a gente destaca sobre o John Arias não era certeza, o John Arias era aposta. E uma aposta de 700 mil dólares, 600 mil dólares. Uma aposta de um valor tão alto, de 5 milhões de dólares, ela pode inviabilizar uma certeza. E essa é a minha maior preocupação relacionada a contratações desse tipo. Quando a gente fala, inclusive, vamos falar agora sobre o Lucas Ribeiro, o meu medo é que a gente não está indo buscar jogadores que são certeza. Ah, Gabriel, mas por que não são certeza? O Lucas Ribeiro, por exemplo, foi o melhor jogador do Campeonato Sul-Africano. Está jogando bem há 2 anos. Exatamente, porque por mais que eu sei que a distância... Nossa, a distância do nível do Campeonato Sul-Africano pro nível do Campeonato Brasileiro é considerável. Assim como a distância do nível do Campeonato Brasileiro para o nível do campeonato inglês também é considerável. Aí você pode falar assim, pô, Gabriel, mas o Mundial não mostrou isso. Exato, porque o Mundial foi o melhor time sul-africano dos últimos 8 anos. E o Lucas Ribeiro, que trazendo a notícia aqui agora, agora tem competição por ele, na matéria do GE. Globo, de que o clube do Catar, né, que ninguém sabe ainda que clube é esse do Catar, decidiu oficializar, formalizar uma proposta pelo jogador do Mamelodi Sundowns, e o Fluminense agora tem concorrência. Basicamente, a balança está assim. O Fluminense tem o peso de atuar no Brasil, a projeção, a possibilidade de evolução na carreira. O clube do Catar, o dinheiro. A proposta é mais alta para ele. A princípio, inclusive, quando o Fluminense tentou contratá-lo durante a Copa do Mundo, ele já estava até fechado com esse clube do Catar. Então, não, está encaminhado para lá e a proposta não vinha e agora chegou a proposta. E aí, assim, qual que é a minha questão sobre o Lucas Ribeiro? Eu acho uma boa contratação, no geral. Mais uma vez eu vou repetir isso. É uma boa contratação do Fluminense. Meu incômodo é mais com a negociação. O Lucas Ribeiro faz esses números não é jogando contra o Mamelodi Sundowns. Não, ele joga pelo Mamelodi Sundowns. Ele tá jogando, aqui, ó, quer ver? Vocês conseguem ver, inclusive, a minha tela. Dessa vez eu não botei minha tela, mas vocês conseguem ver aqui, né? Já vi isso lá no vídeo de pré-jogo. Mas cadê aqui, ó? O Mamelodi Sundowns, ele joga contra. E eu vou ler o nome dos times aqui. Eu sei que você vai conhecer... Os mais fanáticos aí de futebol vão conhecer 2, tá? Para ser justo aqui, vão conhecer 2. Ele joga contra o Richards Bay. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar do ano passado, 24, 25. Os jogos do... Vou botar os gols feitos pelo Lucas Ribeiro, né? Que eu fico justo, pelo menos, de botar os jogos em que ele foi bem. Ó, se eu pegar os gols aqui, ele fez gol contra o Borussia Dortmund, pô, destacado total no Mundial. Fez gol contra o Pyramids, beleza, né? O time de final. Mas fez 2 gols contra o Magese, fez gol contra o Stellenbosch, fez gol contra o Golden Arrows, fez gol contra o Kaizer Chiefs, esse eu conheço. Tem um aqui que eu não vou nem arriscar de falar o nome, que é com o New United, Marumo Gallants, Orlando Pirates, ele fez 2, time grande também. Fez gol contra o Golden Arrows de novo, Richards Bay de novo, Marumo Gallants. Então, assim, ele joga numa liga extremamente fraca. Extremamente não, mas joga numa liga fraca. Onde ele tem um time muito forte. É a mesma coisa de você achar que todo mundo na Nova Zelândia tem o nível do Auckland City. Não tem. Então, eu tenho um pouco desse receio. Isso quer dizer que ele é ruim? Não, gente. Ele jogou lá, era o que ele tinha, e lá ele rendeu. Ele vai render no Fluminense? Não sei, porque o nível aqui, meu amigo, ele não vai pegar o Malaga Lama lá, o United. Ele vai pegar
Mesmo nos jogos onde ele é favorito, ele vai pegar uma equipe que gastou quase 100 milhões de reais nesse ano com o Sport. Vai pegar um Vasco, vai pegar um Ceará, vai pegar um Avaí na Copa do Brasil, vai pegar clubes de um nível mais alto, de um investimento mais alto, de uma cultura futebolística mais forte. E isso torna ele uma boa aposta. Uma aposta com um pouco mais de segurança. Agora, se o Fluminense descarrega 4 milhões de dólares numa aposta, 5 milhões de dólares em outra aposta, para tentar resolver um problema e acertar em uma, financeiramente isso não é viável. E pro time também não. Porque às vezes você vai ficar com 3, 4 apostas no time e você nem tem espaço para isso tudo, porque cada jogador de frente que é contratado significa que um jogador de frente que está no time vai receber menos chance. E aí você acaba não desenvolvendo nada, fica perdido. O Fluminense me parece perdido, já falei isso aqui, o Fluminense me parece perdido. O Fluminense tem dinheiro na mão, não é um dinheiro que faça ele se equiparar com proposta de clubes mais endinheirados do Brasil. O Fluminense não entra numa briga por jogador com o Flamengo, o Fluminense não entra numa briga por jogador com o Palmeiras, por exemplo, não vai entrar nesse momento com o Cruzeiro, com o Bahia, porque tem menos dinheiro que esses. Talvez o Bahia ainda dê para brigar alguma coisinha, porque ela tem um pouco de responsabilidade. Mas o Fluminense tem mais. O Fluminense nunca teve tanto dinheiro igual tem agora na gestão Mário. E aí eu acho que tá um pouco disso. Tipo assim, aquele cara que, ganhou um dinheirão, tô rico. E aí ele começa a andar com a galera que tem mais dinheiro do que ele tem. E aí ele percebe que ele não é tão rico assim, mas fica naquele negócio. Tenho muito dinheiro, mas tô andando com a galera que não acompanha o ritmo financeiro deles. É um pouco desse perdido que o Fluminense está. O Fluminense precisa contratar, porque o presidente fala em títulos o tempo todo, fala no vestiário, manda filmar, para depois editar e botar na rede social, a gente virou piada no final das contas. Fala em título, mas para brigar por esses títulos, o Fluminense não tem o dinheiro para poder gastar para brigar por esse título. E tá torrando dinheiro que poderia ser em 1 ou 2 jogadores que chegassem para a gente ter... Ao invés de a gente ter só o Fábio, Martinelli, Samuel Xavier e Thiago Silva garantidos de titulares no time, a gente passar a ter pelo menos mais 2 garantidos. Porque aí você bota aí que o René também é meio que um garantido de titular, bota que o Hércules tem bastante moral também e consegue performar bem, e aí se você traz mais 2, você tem 7, você tem uma espinha dorsal do time. O Fluminense hoje não tem a espinha dorsal, o Fluminense tem uma espinha dorsal de apostas, com 2 ou 3 que são segurança. É uma preocupação minha, por exemplo, sobre a questão do Vitinho. O Vitinho tem lá a proposta da Arábia Saudita, no caso dele ele está sem clube ainda. Também é uma questão de que o dinheiro fala mais alto para lá, a vontade de performar numa liga melhor fala mais alto para cá. Só que assim, vai resolver os nossos problemas? Provavelmente não. Eu não cravo nada porque futebol é uma maluquice. Henrique Dourado chegou, foi achincalhado por um tempo, no ano seguinte foi artilheiro do Brasileirão. Então o futebol eu não cravo nada. Agora, parece que vai resolver? A princípio não, cara. A princípio parece que vai ser mais uma... no caso do Lucas Ribeiro, pode ser que até que resolva o problema, mas é uma aposta. Óbvio que toda contratação mas essa é uma aposta de mais risco. Enfim. Hoje, dos 3, Vitinho, Santiago Moreno e Lucas Ribeiro, considerando que o Vitinho viria só com luvas, o Santiago Moreno provavelmente por, vamos botar aí, 5 milhões de dólares, talvez um pouquinho mais, e o Lucas Ribeiro... Pela lógica, vamos botar que o Fluminense gasta uns 3,5 nele. Eu acho que dos 3, o Santiago Moreno é quem mais me impressiona, é da mesma idade do Lucas Ribeiro, e acho que já foi testado em ligas mais fortes. O Santiago Moreno jogou no América de Cali e jogou no Portland Timbers. Os dois jogam a Liga Colombiana e a Liga dos Estados Unidos, são mais fortes que a sul-coreana, que a sul-africana, pensando no nível de adversário. O Mamelodi talvez esteja acima de todos os clubes da MLS, mas ele enfrenta outros 15, acho que são 16 na Série A, né? De lá, que são bem inferiores, né? Não é à toa que o Mamelodi, por exemplo, termina o campeonato, está nesse momento no campeonato com 76 pontos em 29 jogos, e aí você vai para o 7º colocado, tem menos da metade dos pontos dele. São 25 vitórias, um empate, 3 derrotas. É um domínio absurdo do Mamelodi. Então, obviamente, a liga é um pouco mais abaixo. Enfim, tá? Você pode ver minha tela por aqui. Eu não botei minha tela na tela, mas você conseguiu ver minha tela por aqui, basicamente, aqui na casa onde a gente está. É isso. Se inscreve, deixa o like. Até a próxima. Valeu.